Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial e eu quero desde já agradecer vocês que todos os dias temos novos inscritos. Muito obrigado. Tem algumas pessoas aí me criticando e dizendo que o nosso canal jamais irá crescer, mas 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4. Eu não estou preocupado em comprar visualizações como algumas pessoas fazem. Eu estou preocupado em transmitir e compartilhar algo que está no nosso coração pela fé à luz da palavra. E hoje eu estou aqui para comentar sobre o Gil, o protagonista do BBB 21, embora eu não tenha assistido, porque nós aqui em nossa casa, onde eu denomino da nossa Canaã, casa que mana leite e mel, na nossa Canaã nós não assistimos TV aberta, não é para ostentar nada, é exatamente porque na TV aberta não tem nada que preste, inclusive na Globo. As reportagens vão aparecendo, a gente vai lendo, vai pesquisando e assuntos vão aparecendo, e esse assunto eu achei muito interessante. O protagonista do BBB 21 foi o Gil do Vigor, e ele fez uma promessa dizendo que tudo que ele ganharia no BBB ele daria 10% à igreja como dízimo, mas a sua mãe disse: não dê o dízimo para essas igrejas, feche a mão, não dê dízimo para pastores, são bandidos, são todos ladrões. É sobre isso que eu vou falar agora neste conteúdo. Preciso de 4 coisas: seus likes, seus compartilhamentos, seus comentários e a inscrição do nosso canal. Aperte o sininho das notificações todas. E você que já é inscrito, veja se você está realmente inscrito. Dá uma olhadinha lá, porque vira e mexe o YouTube dá uma bugada. Fica comigo aí que depois da vinheta eu volto falando sobre o Gil do Vigor, que com coração nobre quis abençoar a igreja do Senhor, mas a sua mãe disse: não faça isso, são todos bandidos. Bom, senhoras e senhores, de volta para comentar sobre o protagonista do BBB 21, o Gil do Vigor. Vou colocar aqui do lado para que vocês acompanhem comigo. Ele resolveu doar 10% dos prêmios recebidos nessa edição do BBB 21. Mas a sua mãe disse: ele que pegue os 10% e dê às pessoas carentes que estão passando fome. Tudo para ele é igreja, 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 protestou a mãe. Isso é mesquinharia, avareza. É uma pessoa que não tem um propósito, pessoas que não sabem aonde está o seu coração, pessoas perdidas e pessoas que são dominadas por Mamon. Mateus capítulo 6, verso 24. É um senhor terrível que tem dominado a vida de muitas pessoas, inclusive da mãe do Gil. Esse menino Gil parece uma boa pessoa, é um pernambucano, é um dos protagonistas desta última edição do Big Brother, embora eu não assisti. Recebeu, segundo a informação, 3 premiações secundárias ao final do reality show, e durante o programa disse que havia cogitado doar 10% como dízimo de tudo o que ganhasse para a igreja, mas foi proibido por sua mãe. Senhoras e senhores, se tem crente, se tem cristão que não acredita no poder do dízimo, imagine uma pessoa não cristã, imagine uma pessoa que não conhece as dádivas e os benefícios da obediência a este mandamento tão glorioso que é a devolução do dízimo e das nossas ofertas. A doutrina do dízimo, senhoras e senhores, eu escrevi alguma coisa aqui, hoje estou sendo auxiliado pelo meu notebook. A doutrina do dízimo é inaceitável para aqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Essa doutrina é inaceitável para quem não teve uma experiência com o Filho de Deus. Isso porque eles não foram ainda marcados pela consciência da causa. Preste atenção no que eu estou falando. Eles não foram alcançados pela consciência da causa de Deus, nem pela prioridade do seu reino. Quando a gente dizima, nós temos consciência da causa. No Novo Testamento, a palavra dízimo aparece 9 vezes e é ligada a 2 situações. Primeira, Mateus capítulo 23, verso 23, partindo dos lábios de Jesus em relação aos fariseus, Jesus afirma em Mateus 23, 23, a necessidade do dízimo, ao mesmo tempo que denuncia a sua prática como demonstração de piedade exterior. Lucas capítulo 18, verso 12.
Segunda coisa, Jesus também denuncia a prática do dízimo como substituição de valores do reino, tais quais justiça, misericórdia e fé. Lucas capítulo 11, verso 42. Então vocês perceberam os dois pilares de consciência da causa do dízimo? No Novo Testamento ele fala 9 vezes sobre o dízimo, e dessas 9 vezes existem dois pilares que pautam o dízimo. Mas para a gente basear o dízimo e a sua devolução, a sua função, seu objetivo e seu propósito, nós precisávamos mergulhar, prescrutar a carta aos Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 10, que existem muitas lições neste capítulo. Eis as lições desse texto. Primeiro, o pai da fé, falo de Abrão, depois Abrão, porque foi trocado seu nome, ele deu dízimo de tudo, não foi da metade, não foi de 1/3, não foi de 1/4. O pai da fé deu dízimo de tudo. Versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus. Segundo, o pai da fé deu o dízimo do melhor. Ele não deu o dízimo do pior e nem daquilo que sobejava. Ele deu o dízimo do melhor. Versículo 4. Terceira coisa, a entrega dos dízimos se deu não por pressão da lei, uma vez que o povo israelita ainda não existia, e portanto, muito menos a lei judaica. Verso de número 6, a base para este conteúdo. 4. A carta aos Hebreus, capítulo 7, nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor do dízimo que é dado a Cristo imortal em relação ao dado aos sacerdotes que são imortais. Verso de número 8 do capítulo 7 da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, que alguém diz que é Paulo, outro alguém diz que foi Esdras, diz e destaca que os que administram os dízimos e as ofertas na congregação também deve ser dizimista, baseado no versículo 9 da carta aos Hebreus, capítulo 7. Ser ou não ser dizimista, senhoras e senhores, é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos, como eu disse no início da nossa fala, do nosso comentário. Hoje, até muitos crentes não são fiéis a Deus. Hoje, muitos crentes também, senhoras e senhores, não é só essa mãe do Gil, do Vigor, que fechou a mão para a igreja, achando que todo mundo é bandido, achando que os pastores é bandido. Não foi só a mãe do Gil que fecha a mão para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a casa do Pai. Não, existem muitos crentes cristãos, estão dentro da igreja e não devolvem o dízimo, porque não acreditam, porque acham desculpas evasivas, justificativas, sem sentido e sem base, ou bases que não são teologicamente confirmadas para não dizimar. Então não é novidade, a gente fica triste, é porque no Brasil e no mundo existem pastores de verdade, ô mãe do Gil. Ô mãe do Gil, existem pessoas que fazem a obra de maneira correta, que são sinceros, que são honestos. Existem homens de Deus na terra, existem profetas ainda na terra, existem homens de caráter na terra ainda, existem igrejas de valores morais e espirituais, existem boas igrejas e bons pastores. Deixa eu beber uma água aqui que já até me irritei. Então quando você fecha a mão e está dizendo para você criar uma situação para devolver o dízimo ou entregar o dízimo fazendo piedade, você está descumprindo uma lei, você está dizendo que a igreja é bandida ou o administrador da igreja também é um bandido. Agora, eu fiz uma pesquisa e dei uma teclada aqui no meu notebook, escrevendo um pouco sobre as justificativas que algumas pessoas dão para não dizimar. Quais são as justificativas de algumas pessoas para não dizimar? Primeira, uma justificativa teológica. Eu não sou dizimista porque o dízimo veio da lei. E eu não estou debaixo da lei, mas sim da graça. Sim. O dízimo é da lei, mas é antes da lei e é depois da lei. Ele foi sancionado por Cristo. Se ele foi sancionado por Cristo, ele está no tempo, na lei, na dispensação da graça, que domina a nossa vida. A graça que domina a nossa vida, repito. Porque só na hora do dízimo, só no momento do dízimo, só na devolução do dízimo, nós
frisamos a lei. Esta, portanto, é uma justificativa infundada, é uma desculpa. Já citei o Mateus 23, 23. Justiça, misericórdia e fé também são da lei. Se você está desobrigado em relação ao dízimo por ser da lei, por frisar, por pautar a sua ideologia, a sua desculpa na lei, você também estará fora das dádivas da justiça, da misericórdia e da fé. Porque você está pautado na lei. Você está longe dessas três virtudes do Mateus capítulo 23, verso 23. Tem a justificativa sentimental. Muitos dizem, né? Baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propor o teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Espontânea e com alegria. Vamos frisar, vamos parafrasear isso aí. Só que esse texto não fala de dízimo, e sim de oferta. Dízimo é dívida, senhoras e senhores. Não pagar dízimo é roubar a Deus. Olha lá em Malaquias capítulo 3, verso 8, 9, 10, 11. Então nós temos que prestar muita atenção aí. Terceira justificativa, justificativa financeira. O que eu ganho não sobra mal para o meu sustento, mal dá para pagar as minhas contas. E quem falou para você que o dízimo é sobra? Dízimo é primícias. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Deus não é Deus de sobras. Deus não é Deus de restos. Ele exige o primeiro e o melhor. Contribua conforme a tua renda, para que a tua renda seja conforme a tua contribuição. Olha outra justificativa aí, ó. Justificativa assistencial. Prefiro dar meu dízimo aos pobres, como a mãe do Gil. Dê aos pobres, porque os pastores são bandidos, eles vão comer pizza, vão comprar roupa bonita, vão comprar carros novos, vão viver no luxo. Nem todos são assim, senhora. Ô senhora, a senhora está enganada. A Bíblia fala de um remanescente, de um povo fiel, verdadeiro, íntegro, sincero, que faz a obra de Deus com sinceridade e verdade. Sim, existe isso aí. Prefiro dar meu dízimo aos pobres, prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. Mas quem falou para você que a Bíblia dá o direito de você administrar o dízimo conforme o seu bel prazer? A Bíblia não nos autoriza em nenhum momento a administrar por nossa conta os dízimos que são do Senhor, que são levados à casa do Senhor, que devem ser levados à casa do Senhor, como diz Malaquias capítulo 3 e verso 10. O dízimo não é nosso, senhoras e senhores, não é meu, apóstolo, não é seu discípulo, não é seu ovelha, não é seu, mãe do Gil, e não é do Gil. O dízimo, ele não nos pertence. Não temos o direito, nem a permissão, nem para retê-lo e nem para administrá-lo. A ordem é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro é a congregação, onde assistimos os cultos, onde somos alimentados, onde somos tratados, forjados, onde os líderes espirituais dão cobertura para você, onde eles abrem os olhos da sua fé, onde eles tiram o carrapicho da sua lã, aonde eles levam vocês às águas tranquilas e a pastos verdejantes para viverem sempre de maneira alimentada e sadia. Mas será que damos realmente os nossos dízimos aos pobres? Será? Fazemos isso com regularidade? Será uma boa atitude fazer caridade com uma parte que não nos pertence? Eu estou fazendo bem. E Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas você está fazendo bem com aquilo que não é seu. Você está roubando. Então, senhoras e senhores, hoje eu quero comentar aqui, estou comentando sobre a mãe do Gil, o protagonista do BBB, que disse para ele não dizimar, porque pastor é bandido, pastor é sem vergonha, né, senhoras e senhores? Tem que vir da Globo, tem que vir de gente que está ligada à Globo, tem que vir de gente que são materialistas, que são domadas, dominadas, influenciadas, que são alienadas por Mamon. Graças ao bom Pai, nós temos coragem de falar, defender a igreja do Senhor Jesus e pastores e pastoras íntegras que existem no nosso país e no nosso Brasil. Então não cabe você colocar isso na balança. Não cabe você colocar isso como uma justificativa, porque isso é uma desculpa esfarrapada, isso é uma desculpa fiada. Você está entendendo? Então, senhoras e senhores, Deus mandou que nós levássemos os dízimos, mas não nos nomeou fiscal do dízimo. Olha que boa palavra. Deus nos mandou levar, mas Deus não nos nomeou fiscais.
Então é importante você estar debaixo dessa legalidade. Tem mais uma justificativa aqui, senhoras e senhores, que meu dedinho está coçando aqui para passar. A justificativa eclesiológica, eclesiástica, né? A justificativa ministerial, entre aspas. Qual é essa desculpa? Qual é essa evasiva? Qual é essa esfarrapada desculpa? Não sou membro da igreja. A mãe do Gil, você não é membro de igreja, você não tem responsabilidade nem compromisso com a igreja, dá aos pobres. E o coração dele dizendo, eu vou dar à igreja. Mas a mãe dele, não dá não, porque é tudo bandido, é tudo sem vergonha. Dá aos pobres porque a gente sabe para onde o dinheiro está indo. Gente, é uma incoerência defendermos que os privilégios começam quando aceitamos que essa verdade eclesiológica, que dizem ser verdade, é verdade. Bom, senhoras e senhores, falei um pouco das desculpas aqui, das justificativas do não dizimista, e eu resumo e termino esse vídeo pedindo seu like, seu compartilhamento, pedindo a sua inscrição no nosso canal e deixando uma dica a todos vocês. Hashtag fica a dica. É hora de abandonarmos as nossas evasivas. É hora de abandonarmos as nossas desculpas, porque o próprio Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis.